Em nosso encontro de hoje, vamos continuar a desenvolver o princípio da interdependência. Se você não viu o vídeo anterior, nós definimos o princípio da interdependência, explicamos o conceito que faz parte do primeiro pilar da nossa metodologia, né, que é justamente composta por 10 princípios, e este princípio da interdependência é, pela ordem aí, o sexto. Seu enunciado diz que nosso comportamento é interdependente com o daqueles que convivemos. Isto é, a gente acaba se influenciando mutuamente com as pessoas com as quais a gente convive. E esse conceito, que é a base do princípio, a gente precisa agora, então, desenvolver com base nos vários ambientes onde a gente circula. Esses ambientes onde a gente desenvolve a nossa vida são o que nós chamamos no amor consciente de círculos sociais, listados aqui na imagem, e que nós vamos hoje focar na questão da família nuclear. No encontro passado falamos um pouco sobre como isso impacta a gente individualmente, e ampliando aí o nosso círculo de relacionamento, a família se constitui de imediato no elemento seguinte à nossa vida individual. E vamos desenvolver essas ideias com base aí num conjunto de reflexões. Inicialmente, temos aqui uma reflexão do escritor e filósofo brasileiro Rubem Alves, que nos lembra que o que faz o mundo humano não são as coisas, não são os objetos, mas são justamente as relações. E é nessas relações, então, que a gente precisa se focar para fazer com que o nosso mundo seja mais humano. O princípio da interdependência foi enunciado por muitos pensadores de formas diferentes, e talvez uma das mais conhecidas no mundo da gestão é essa do Jim Rohn, um empresário americano que trabalhou como pioneiro na área dos coaches, e que diz que cada um de nós é a média das 5 pessoas com as quais mais convivemos. Certamente, se nós temos família, os membros da família fazem parte desse grupo de 5 pessoas. Outra observação, né, é que a gente se transformar na média dos outros significa, na verdade, que de alguma forma a gente espelha o nosso comportamento em função dessas outras pessoas com as quais a gente convive. Esse processo também foi analisado por psicólogos, obviamente, e temos aqui uma reflexão de um dos pioneiros dessa área nos Estados Unidos, o William James, que diz que quando 2 pessoas se encontram, há na verdade 6 pessoas presentes. Por quê? Cada pessoa, como ela se vê a si mesma, né? A imagem que cada um de nós tem de si próprio. Depois ele acrescenta, cada pessoa como é vista pelo outro. Então, se são 2, né? Mais 2 são 4. E por último ele diz, cada pessoa como ela realmente é. Porque de fato a nossa autopercepção e a percepção dos outros nem sempre ou quase nunca coincide em sua totalidade com a realidade das pessoas.
Uma forma um pouco mais críptica ou poética dessa mesma ideia foi enunciada ainda antes pelo rabino polonês Menachem Morgenstern, que diz assim: se eu sou eu, porque eu sou eu, e você é você, porque você é você, então eu sou eu e você é você. Ajudando aí na interpretação, né? Se eu sou eu, porque eu sou eu, e você é você, porque você é você, então cada um de nós está preocupado somente com a gente mesmo. Mas se eu sou eu, porque você é você, e você é você, porque eu sou eu, então a gente está se relacionando, estamos ficando interdependentes. Ele conclui dizendo, nesse caso, eu não sou eu e você não é você. Passamos a ser justamente esse relacionamento que nos torna interdependentes. E a família é o ambiente primordial onde a gente exercita essa atividade. Isso já foi inclusive citado pelo Buda, ainda antes da era cristã. Diz assim, o Buda, a família é o lugar onde as mentes entram em contato entre si. Se essas mentes amam umas às outras, o lar será tão bonito quanto um jardim florido. Mas se essas mentes entrarem em desarmonia umas com as outras, será como uma tempestade que destrói o jardim. Todos nós sabemos, né, que a manutenção da harmonia no ambiente familiar, né, de fato, depende de circunstâncias que o Buda aqui está chamando justamente de amor, né? Quando as mentes amam umas às outras, o lar será um jardim florido, diz ele. Lembrando então a gente, né, desse desafio. O Carl Jung nos lembra da importância de encararmos desse desafio quando ele diz que a solidão não vem de não ter pessoas ao redor, mas de ser incapaz de se comunicar aquilo que é importante para si mesmo. Isto é possível e acontece na prática de encontrarmos membros de algumas famílias que sentem solidão. Eles têm pessoas ao redor deles, mas eles não conseguem comunicar aquilo que, usando as palavras do Jung, é importante para eles, para as outras pessoas que formam a família. E essa é uma das causas da solidão. Outro psicólogo famoso, Jacques Lacan, nos lembra que essa busca do outro para a gente formar relacionamentos que se transforma num objeto de desejo é, na verdade, ninguém a não ser a gente mesmo. Isto é, temos uma tendência interna a formar relacionamentos buscando pessoas que, de alguma forma, espelham o nosso comportamento. Isso vai facilitar de lidar com o outro, porque se ele é parecido com a gente, nós vamos ter menos desafios. Quem já se relacionou com pessoas muito diferentes tem essa vivência na prática. Outra reflexão do Rubem Alves, né, que deriva, na verdade, dessa mesma ideia do Lacan, diz que amamos as pessoas não pela beleza que existe nelas, mas pela beleza nossa que nelas aparece refletida. E por isso somos mendigos de olhares. Isto é, queremos nos ver refletidos nos olhos dos outros. E ele conclui singelamente dizendo que olhos são espelhos. Num tom um pouco mais irônico, temos aqui uma frase do jornalista americano Henry Mencken, lembrando da dificuldade, né, de fato, de estabelecermos esses relacionamentos. Quando ele diz que as únicas pessoas realmente felizes
são as mulheres casadas e os homens solteiros. Se isso fosse 100% verdade, as mulheres teriam que se casar sempre entre elas. Outra frase de origem humorística aqui do Woody Allen, cineasta americano, nos lembra que a relação é como um tubarão, tem sempre que se mover ou morre. De fato, a imagem do tubarão pode nos assustar, mas o movimento é crucial. De fato, as pessoas que participam de uma relação vão se modificar ao longo do tempo, vão se desenvolver, e quando então um se movimenta, o outro também tem que fazer. Quando um dos membros da relação se nega a participar dessa dança, a relação acaba sendo como o tubarão que não consegue nadar. Se o tubarão ficar preso no lugar, ele acaba morrendo. Isso nos leva então aqui a sugerir que, independentemente do tipo de relacionamento que a gente esteja envolvido, é necessário a gente praticar o cuidado com os nossos parceiros, com os membros da nossa família. Ouvir atentamente o que eles dizem, expressarmos as nossas emoções de forma clara e assertiva, evitar linguagem depreciativa na nossa comunicação, ou mesmo ofensiva, São todas formas da gente fazer com que o nosso relacionamento não sofra. Mas é mais que isso. Nós precisamos desenvolver nosso comportamento de forma transparente e honesta. Quando fizermos promessas, elas devem ser cumpridas, E essa muitas vezes é uma dificuldade para pessoas que têm um perfil fantasioso, ou mais ainda se a gente enfrenta alguns tipos de dificuldades de ordem de saúde mental. Precisamos de apoio mútuo, é outro de nossos princípios, para atingir metas e sonhos, o que por sua vez fortalece a união e faz parte, na verdade, daquilo que de uma forma mais ampla nós podemos chamar do compartilhamento de atividades e interesses comuns. É fato que numa relação cada indivíduo precisa preservar sua individualidade. O relacionamento simbiótico tende a ser também problemático, mas o compartilhamento de atividades e interesses comuns ao longo do tempo, pelo menos em parte do tempo, vai fazer com que os parceiros se sintam cuidados. E por último, precisamos lembrar que, por mais harmônica que seja a nossa relação, por mais florido que seja o nosso jardim, usando as palavras do Buda, em alguns momentos vão surgir conflitos. E nesse caso, então, a gente sugere a resolução construtiva dos conflitos, o que significa que devemos evitar de apresentar acusações, de apontar o dedo e chamar o outro de culpado, mas, pelo contrário, entender as dificuldades e elaborar em conjunto soluções que possam ser satisfatórias para ambos membros dessa relação. Em alguns casos extremos, pode ser necessário algum tipo de apoio externo para esse processo. Existem diversas categorias de profissionais especializados nisso, como é o caso, por exemplo, de mediadores, de terapeutas em geral, de terapeutas de casal em particular, e vários outros que podem ser úteis nessa situação.
Os nossos grupos de apoio mútuo também são uma forma da gente buscar ajuda externa para esse processo.